Boa noite, anjo de luz. Às vezes até as pessoas fazem menção, né, de perguntar, Vicentina, você acha que está conquistando simpatia? E eu me lembro outro dia, que não era nem quarta-feira ainda, que um espírito tão bonito entrou, que disse que até se eu quisesse, podia fazer até menção de dar outro nome, que o nome não importava, né? E eu disse: se o senhor não se importa, eu dou o nome do senhor mesmo. Eu não ligo, que acredite em mim, que fale, que importa que passa, né, o conteúdo. Ele sorriu um pouco porque viu que eu fiz um pouco de um gesto de recebê-lo bem. E então ele disse que queria falar um pouco sobre simpatia, que eu estava conquistando. E então ele disse: você está conquistando simpatia, Vicentina, tanto na terra quanto entre nós, os espíritos, viu? Por isso que quando as pessoas veem que sai da sua presença, depois até encontram um ou outro, a gente assiste lá do mundo espiritual um pouco, você aqui no Evangelho do Lar, fazendo às vezes esse intermédio que a senhora faz, que passa para as pessoas um pouco daquilo que a gente fala, tudo, que precisa de tantos pontos de luz na Terra, que nem disse ele, quantos possam existir. E quando que a gente vê assim que abre um novo, os espíritos já ficam de olho, né? Porque onde tem uma pessoa ou duas, e quanto mais unidas em nome de Jesus, lá estarão os trabalhadores da última hora. Eu já não segurava mais as minhas lágrimas, né? Que tanto elogio que eu vejo, que nem que é meu nome, eu não merecia. Eu não mereço o teu nome de Maria de Nazaré, porque ela é de uma elevação sublime, né? Que eu digo, mas ele, assim, com aquelas palavras simples dele foi assim, me conquistando de uma forma que eu digo, como que a gente é carente, né? Que chega um espírito, é que ele também tinha energia boa, porque às vezes, né? Pode que um outro, às vezes até conquiste o coração da gente elogiando, mas a gente sente energia e a verdade na palavra. Por isso que eu digo que no meu caso foi assim uma, ai, que espírito, né, com simples palavra, e bem no dia que ele queria falar sobre conquistar simpatia. E ele lembrou, né, uma coisa que o meu neto me disse, não sei se me disse com essa cabeça minha, eu já nem lembro mais, que se foi que ele me disse o que disse a outra pessoa, né, nessas consultas que ele faz, que disse que quando a gente para servir o próximo, a gente nem ideia faz das amizades que a gente conquista do outro lado. Ele disse isso e eu fiquei pensando, né? Que é verdade mesmo, porque depois que eu desencarnar, todo aquele que fizer bem a ele, a mim o bem faz. E eu vou fazer sim uma oração a todos aqueles que fizerem bem a meu neto, a meu filho, a todos que conheço, a todos que me amam. Eu também amo de volta, porque é um instinto da gente, né? De ter esse amor assim, devia ter amor por todos, né? Que nem que ensinou Jesus, mas a gente que vai fazer tem mais amor por aqueles que é mais próximo da gente, que está errado. Eu sei que está errado, eu admito, viu? Não tenha vergonha de admitir que você é limitado, que a gente ainda falta muito para alcançar a perfeição. Mas é vendo onde a gente tem nossas limitações que a gente consegue corrigir, viu? Seja verdadeira, seja honesta consigo mesma. Diga, eu tenho essa limitação nesse assunto e nem gosto de tentar expressar uma força, né, que vai além da minha capacidade.
né? Às vezes é num pensamento que a gente quer expressar uma força que não tem, às vezes é num sentimento que quer segurar ali, fazer uma postura que não tem. Eu mesmo sou chorona. Olha que agora nem tô com meu lenço, que eu digo que eu nem tô com meu lenço, mas eu nunca tô com meu lenço. Né? Que até faço menção de mencionar, mas é verdade. Que corre lágrima assim tão fácil pelo meu rosto, porque eu sou uma chorona mesmo. E não tenho vergonha, assim, de dizer quanto eu amo todos vocês que escutam, né? Essas palavras minhas, que não, de sabedoria não tem, né? Minha própria, mas dos espíritos, né? Que vem, que fala comigo, tanto que eu sou agradecida de você estar aqui me escutando, viu? Ai, como anima o meu coração saber que faz a diferença na vida das pessoas, aquilo que eu falo, aquilo que, né, tão humildemente eu intento compartilhar, que em nome do Cristo, né, que me permitiu e que me permita sempre, que eu digo, que nem diz o meu neto, que enquanto eu estiver viva, eu quero trabalhar. Não quero passar um dia que seja desocupada, porque é tão triste, né, a gente não se ocupar de estar no bem, de buscar fazer o nosso melhor, de ser, que nem disse o Gandhi, né, a diferença que a gente quer ver no mundo. Olha que eu já estou até aqui pensando, né? Já passou mais de 6 minutos e a gente, com a idade que tem, vai mudando de assunto, né? Vai trazendo coisa nova. Acho bonito isso nos idosos, que é um sinal que diz que eles estão vivendo no presente. Porque aquilo que vai surgindo na cabeça da gente, a gente vai falando. Mas é também questão de controle, né? Que a gente tem que focar. Eu digo que esse ano, nos cursos que eu não pude fazer o ano passado, eu vou fazer o curso da computação, o curso do coaching, né? Para que eu sempre possa expandir mais o meu vocabulário, né? Para interpretar um pensamento de uma forma mais acertada, tudo, né? Para poder servir, que nem que diz, né? Os ensinamentos do Espiritismo também que diz que a gente tem que sempre buscar, olha que ensinamento lindo que passa, viu? Essa doutrina que diz que a gente tem que sempre buscar seu instrumento mais afinado possível. Porque nem é porque que você tem que ser médium, nada, que nada. A gente está sempre canalizando como que se fosse uma antena, né? A bondade celestial, quando a gente se sintoniza com isso, porque pode que um queira se sintonizar com outra coisa. Respeito, porque está no seu degrau de evolução, né? Que pode até nem ser muito distante do nosso, e até pode até estar mais alto que a gente, mas só que o momento desviou, né? E levantou a antena para conectar com as energias negativas e abrir um portal para aquilo, para que aquilo entre na Terra. Ai, tanto que a gente deve orar e vigiar para não fazer isso, porque fica tudo escrito no livro da vida, viu? Então, que nem que eu estava dizendo, olha como que a gente muda, né, de assunto. Peço até perdão, porque depois até esquece tudo. Que nem que eu estava dizendo que eu vou fazer os cursos, que é para melhorar, porque o vocabulário que a gente tem é muito importante, que nem que o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, porque permite e instrui, né? Que nem que eu estava falando, e motiva, incentiva a gente a se tornar melhores instrumentos, e que esses instrumentos não tem que ver só com mediunidade, tem que ver também com você, como que diz essa palavra que eu acho tão linda, não é aterrissar, é aterrar.
Olha que palavra linda. Que a gente tem que buscar aterrar as coisas lindas do mundo das ideias, que nem que dizia Platão, né? Aterrar as coisas lindas do mundo das ideias no planeta Terra. E a gente só consegue fazer isso desenvolvendo a nossa inteligência, viu? Que a inteligência, junto da moral, né, da moral que a gente tem, tudo, é o que constrói. Eu vou falar outra palavra difícil, mas linda, porque estão me ajudando. É o que constrói o quociente de luz que uma pessoa deve almejar conquistar durante a sua jornada terrestre, viu? Por isso, da necessidade de estar sempre se empenhando. E aí, quanto mais que você se empenha, melhor instrumento você se torna. E a gente, como diz, olha, as escrituras espíritas também são lindas, que diz assim que é muito mais do que podeis imaginar, de ordinária é a influência dos espíritos a guiar as vossas ações, que fazem isso todo o tempo. Então, se o espírito que vai guiar a nossa ação para falar uma coisa bonita, né, para produzir uma coisa bonita, que leve amor, que leve exemplo de humildade, que leve exemplo de tolerância, vai depender do nosso vocabulário, do esforço que a gente fez para ter referência, né, de onde tirar o conhecimento que ele quer passar. E a gente coloca a luz no mundo sem necessidade de ser um médium mais ostensivo. Que o meu neto que viaja, né, fazendo esse trabalho de diálogo com os espíritos, ele vê que tem tanta gente querendo ser médium, mas com tanta oportunidade de canalizar tanta coisa boa, à medida que investe o tempo, a inteligência, o esforço, os recursos para se tornar um instrumento mais afinado. E não faz, porque quer tanto aquilo que não tem e esquece de desenvolver e aperfeiçoar aquilo que tem. Porque se a gente é ferramenta, que nem que disse meu neto na última live dele, que a gente é ferramenta, portar de luz ou portar de ignorância, que é treva, né, no caso. E que cada vez que a gente dá passagem para a bondade, uma luz dentro de nós se acende. E cada vez que a gente dá passagem para qualquer outra coisa, que mais coloca as pessoas na tristeza, na ansiedade, que estimula o orgulho. Toda vez que a gente canaliza esse tipo de energia, a luz que a gente conquistou fica estacionária. Essa que é a palavra correta, viu? Estacionária. Eu gosto de procurar adequar a palavra certa para o pensamento correto, para poder passar direitinho aquilo que tem que ser passado, viu? Então não é que quando um faz maldade, cai na evolução, ele só deixa de crescer. E como todos à volta dele crescem, dá a impressão que ele regrediu. Mas não é, viu? A gente não regride, mas não é por isso também que você vai deixar de se esforçar, né? Esforce, viu? Bobagem, não fique para trás, nada. Faça bondade, se esforce tudo o que você pode e você vai conquistar aquilo que foi programado para o teu espírito não só viver, mas conquistar. Porque outro dia um espírito veio e disse assim, sabe que tem diferença entre as coisas que você vive e as coisas que você conquista em termos de luz para o seu espírito? E aí eu até fiz menção, né, de perguntar, mas ele já sabia a minha pergunta e se adiantou e respondeu. Ele disse que a diferença é que quando você vive,
você está seguindo o script, que diz que script que é aquilo que estava escrito já, né? Para você viver. Mas como que você se sente em relação àquilo que aconteceu, esse é o tesouro que você leva da terra. Porque não é que a gente é Deus, porque a gente não é Deus para criar a situação, nada. A situação vem como forma de um presente no qual a gente pode e deve viver as vicissitudes da existência corporal. E nisso, olhar no espelho da vida quanto de avanço a gente conquistou em termos de viver com naturalidade, expressando o amor, a humildade, a tolerância. E a gente vê tudo isso que a gente já conquistou, a farta disso na gente, nas forma em que a vida espelha o que a gente emana. Então eu vejo que toda essa ambientação que a espiritualidade cria, eu que vejo, né, aqui dentro da minha humildade, que nem tenho essa capacidade de ver isso, mas o Espírito explicando, né, que ele explicou isso pra gente no dia do Evangelho no Lar, mas faz tempo isso, que agora que olha com a minha idade eu já nem ia lembrar mais, e agradeço a Deus que me trouxe à memória esse acontecimento para eu poder compartilhar, porque senão eu ia para o cemitério com essa riqueza. E eu não quero levar riqueza para o cemitério. Toda a riqueza que a gente tem, que traz como tesouro, né, no coração da gente, a gente deve compartilhar, porque a única riqueza que é verdadeiramente valiosa é aquela compartilhada, viu? Não guarde bobagem, não guarde nada para você, compartilhe tudo que você tem, porque no fundo, na verdade, nem nosso é. É tudo aquilo que foi por Deus confiado a gente para servir ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, viu? Não perca a oportunidade nada de compartilhar todos os tesouros que você tem no coração, porque isso faz multiplicar ainda mais, não só os tesouros, mas também a vossa luz, viu? E que nem que eu estava falando, olha, eu avanço tanto e depois até esqueço que eu estava falando. Ah, sim, que o Espírito veio que estava falando, tudo lindo. Ai, que lindo que estava, viu? Aquele dia, até eu comentando aqui me esquento de amor por tanto conhecimento que vai sendo revelado aos poucos para todos nós que se ocupa, né, com o autoconhecimento, com expandir, né, a possibilidade de amar o próximo, de se amar, de ter paciência, tolerância, tudo. E que nem que disse o Espírito, vou continuar de onde eu parei. Olha que eu já estou me achando, já até saindo um pouco do meu jeito de ser humilde, né, que a gente tem que ser humilde. Eu não vou sair da minha humildade nada, nem que a minha mente me põe essa provação que eu não vou sair da minha humildade, porque eu sei que nada sei e que tudo que faço é só uma forma de ser uma intérprete, que de mim não sai virtude nenhuma, só quando canalizo que ela passa por mim. E aí eu já vou ficando perfeitinha na minha grandiosa imperfeição, respeitando, né, os degraus que eu já conquistei, reconhecendo tantos que são ilimitados que eu nem imagino que não conquistei, andando devagar para não cair, não é? Porque essa sabedoria o velho já encontrou. Então eu vou tentar, com a ajuda dos espíritos que me auxiliam, voltar e continuar de onde eu parei mais ou menos. Então o que o espírito estava falando, que quando vem as provas e as vicissitudes, elas já estavam programadas
para que a gente, então, olhando para o reflexo da nossa emanação na vida, a gente pudesse medir pela força, né, do autoconhecimento, quanto de mim mesma, que se for no seu caso, que se você for um homem, quanto de mim mesmo eu já conquistei me para o bem e para a paz, viu? Para isso que serve cada jornada que a gente vive na Terra. Se alguma coisa me causou contrariedade, eu vejo, olho para aquilo e digo: não vai roubar a minha paz. Eu vou permanecer aqui fazendo o meu melhor, agindo, tentando, né? Porque quem vai dizer que faz? Tentando agir segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, construindo dentro da humildade que define o meu caráter, que humildade é essa que me caracteriza, vou responder com amor, humildade e tolerância às adversidades, e não vão me causar contrariedade. Por quê? Porque o grau de contrariedade, que disse ele, que você experimenta ao viver uma situação, diz onde você está em relação a onde você precisa chegar. Porque a gente tem assim, né, dentro da evolução, sabe que podia tratar o outro melhor, podia ter escutado mais, podia ter feito um pouco mais daquilo que pediram para gente, podia tolerar um minutinho mais, não é? E não faz. E às vezes, quando a gente não faz, antes de dormir, tem que colocar a mão na consciência e dizer quanto de mim já foi conquistado para o bem e para a paz. E ver que se fartou muito, mais ainda que eu tenho que me esforçar no outro dia para ser tudo aquilo que eu prometi para Jesus, que eu prometi para Nossa Senhora Aparecida, para São Francisco de Assis. Olha, o poverelo de Assis, que lindo que é o exemplo desse espírito do São Francisco de Assis, que também eu sou devota. Eu sou devota de quase todo santo. Mas é verdade, porque as histórias deles, de abnegação, o Francisco de Assis teve tanta dificuldade, teve doença, teve até a doença de Chagas, que é a lepra, né? Que chama. Aí, nessa cabeça, eu já nem sei mais se é isso mesmo. Mas teve tanto, se autoflagelava, ai, tanta coisa que ele superou, por isso que chama santo, né? E foi um exemplo que, ai, meu coração, de emoção, de pensar nesse espírito de São Francisco de Assis, que é tão grandioso, de falar o nome dele, o carinho e o amor que ele exemplificou em relação aos animarzinhos, que hoje são tão desprezados com tudo isso que está acontecendo, meu Deus do céu, na Austrália, que eu não gosto nem de ligar a televisão, porque eu sei que é prova, né, que tudo é programado para amolecer o coração do homem. Olha que os animais até ajudam a gente, que tão duro que é o nosso coração, orquestrando tudo isso junto com essa esfera superior. Acontece um acidente de um lado, do outro, e tanto animar que paga o preço da dureza do nosso coração. E eles até vêm ajudar a gente a ficar sensibilizado, a querer fazer as coisas mais direito, a dar conta do compromisso assumido antes de encarnar. Viu? Eu falo que não tenho meu lenço, mas choro porque eu
Eu não vejo porque tanto tem que sofrer um animal, mas depois os espíritos diz, né, que eles nem dor sentem, tanto que a gente transforma a dor em sofrimento, eles não fazem nada disso. Eles aceitam tudo e são desligados até antes de ter tanta dor assim que nem que a gente imagina. Porque são anjos de luz também. Não é anjo no sentido, né? Porque anjo é o espírito que tem a maior evolução, que vai alcançando, né, conforme progride o espírito de um ser humano. Mas anjo que eu digo que não tem culpa nenhuma, né? É um espírito sem qualquer culpa, que nem que nós, que olha quanto erro que nós já fizemos. Mas respeito à vontade superior e o jeito que Jesus encontra de amolecer o nosso coração. Só Ele mesmo para saber onde bater exatamente, com que força, com que recurso, para a gente finalmente abrir mão de todo o orgulho que a gente ainda carrega, né, na forma de bolsa de lixo que a gente carrega, que pesa tanto na costa da gente, que fede tanto, que a gente custa para querer abrir mão de tudo que não presta, que a gente já sabe que não presta, mas fica repetindo na forma de hábito, na forma de comportamento psicológico, né, com os pensamentos, comportamento emocional, tudo que a gente repete e não deveria, que cria hábito e vai transferindo para as pessoas, compartilhando coisa que não deve. Ai, que dói o meu coração de saber quanto que a gente é orgulhoso, egoísta, que a gente é vaidoso, né? Mas graças a Deus que a gente está mudando com tudo estes seres estelares junto dos extraterrestres, né? Que a gente vai aprendendo na escola da Terra a ser espírito de luz. Pelo menos pouquinho de luz que nos digne de voltar quando a Terra já tivesse transformado em planeta de regeneração. Ai, tanta gente que diz que não quer encarnar mais, mas nem sabe o paraíso que a Terra vai virar, que me disseram os espíritos, né? Quando entre no mundo de regeneração. Então não seja assim, viu? Agradeça a Deus qualquer coisa que Ele der e transforme em algo bom, viu? Porque você tem livre-arbítrio de decidir o que você sente em relação àquilo que acontece, viu? E esse é o trabalho de cada hora. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, orai e vigiai. Então, né, que nem que eu estava dizendo que o Espírito estava falando, que essas, vou repetir, tornar para pegar a história de onde que eu parei, porque depois eu vou falar do André Luiz, que veio falar sobre conquistar simpatia, que ele disse que eu estava conquistando a simpatia dos dois lados, e eu ali tão emocionada que fiquei, que meu Deus do céu, com aquelas palavras tão simples, tão humilde, ele é um ser assim, tão amado por tantas pessoas que viram o livro que ele escreveu, né, que chama Nosso Lar, e tantos outros pelo Chico Xavier, que olha, que senhor aquele, né, desse exemplo de trabalho, de dedicação, que a gente fica olhando ele tão jovem, né? Diz assim que se eu fizer a metade do que ele fez, já vou ficar contente, né? Que diz contente, que não é errado dizer contenta. Não sei se é errado, não sei, eu já não tenho mais essa condição de saber. Mas não tem problema, você entendeu? Isso que importa, né? Daí que disse, né, que nem que eu estava dizendo, lutar para fazer o correto na hora que chega a adversidade da vida e encontre a gente preparado para não sair da situação com a mesma, como que nem que diz o Espírito, consciente de luz que entrou.
sempre sair melhor do que entrou. E para sair melhor de uma situação, temos que carregar a nossa cruz sem reclamar. Porque que nem que eu disse na outra mensagem, a gente, quando está desencarnado, quando faz a programação da encarnação e tudo, pede, olha, quando puder que vocês vejam que eu consigo carregar uma cruz de, como é que chama, de um karma passado, né? Que eu possa ter, no caso, uma maldade que eu possa ter feito. Quando vocês perceberem que eu posso expiar um karma passado, bota essa cruz no meu caminho. Pode ser até amargo o remédio, mas eu vou fazer voto de vocês botar essa cruz no meu caminho e eu vou tomar esse remédio porque eu sei que uma vez que eu expiar as cruzes que me cabem, eu vou voltar para o mundo espiritual. Como espírito de luz, e Jesus vai ficar orgulhoso, Maria vai ficar orgulhosa de mim. Porque este que é o verdadeiro propósito da encarnação. Viver cada momento, cada agora, como que se fosse esse presente no qual a gente vai viver, aprovar em cada prova que nos cabe, superar, vencer, exemplificar, dando testemunho da nossa fé, porque que adianta, né, a gente ter tanta religião, defender tanto a religião e não ser exemplo daquilo que a religião ensina, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos e, sobretudo, nas nossas ações. Não adianta de nada, que nem que digo eu. Que adianta tudo que briga, olha quanta gente briga, que a religião do outro é melhor, mas está brigando, como é que vai exemplificar tudo aquilo que a religião dele, que diz ele ser melhor, prega tudo, se não mostra nas ações, porque toda religião ensina a amar o próximo, ter paciência, fazer o que é correto, fazer o que gostaria que fizesse para você, tudo. Não brigue, viu? Por causa de religião é bobagem. Brigue, nem é brigue, mas compita de maneira saudável entre os da sua própria religião. Compita quem se esforça mais para praticar aquilo que aprendeu de bom lá no dia do culto, no dia da missa, no dia da gira, né? Que eu sei que tem gira, essas giras, né? Que são tão lindas também, que muita gente acha que é coisa do diabo, tudo, que a gira de Umbanda, que é nada, que coisa do diabo, que é nada, tudo eu não vou dizer, né? Porque em toda religião tem o ser humano que mancha um pouco com as suas paixões aquilo que devia ser bonito. Mas em toda religião tem onde está reunido duas pessoas em nome de Jesus, lá estará Ele, presente com seu amor, fazendo o bem. E na Umbanda não pode ser diferente. Quem pensa assim não está nem sendo lógico, não está nem aplicando, que nem dizia um espírito outro dia, o bom senso. E então, como resultado disso, não pode ser levado a sério, viu? Então, que nem que eu estava dizendo, né, que chegou aqui, nossa, esse espírito aqui é o André Luiz. Que espírito acessível, este que é o nome, que dizem, né? Que ele que diz que gosta de estar lá, aonde, com a simplicidade dele, porque ele já é médico, né? Ele chegou, olha que ele chegou com uma, né, postura, tudo, de trabalhar no mundo espiritual, teve ajuda da dona Laura, tudo. Viu lá as palestras da ministra veneranda,
aprendeu trabalhando tanto que ele fez, que olha, apesar de ter passado pelo umbral, fez tanto pela gente no sentido desse exemplo, né? Com a recuperação dele, né? Depois com os livros, todos os livros que ele passou, que ensinou tanta coisa, que olha, a gente até faz menção assim de dizer palavra mais forte, né, para agradecer, mas a gente não alcança, mas do fundo do coração eu tenho certeza que onde que ele estiver agora ele sente o agradecimento que a gente tem por tudo que ele passou para a gente. Olha, o Chico Xavier também, onde quer que ele esteja nesse momento, que ele receba nossa estima de gratidão, viu? Chico Xavier, eu sei que você está ouvindo a gente agora. Receba, viu, no seu coração nosso agradecimento. Sei que agradecimento não é nada perto de tudo que o Senhor fez pela gente. Ai, 500 livros, quem me dera escrever 5. Meu netinho escreveu 20, mas eu mesma vejo que é tanto trabalho, tanta dedicação para escrever um livro. Agora ele está escrevendo outra com as frases das lives dele. Mas Chico Xavier, André Luiz, onde que vocês estiver nesse momento, eu rogo a Deus de bondade, de misericórdia, que continue botando a mão na cabeça de vocês dois, viu? Que eu sou idosa, mas eu sei o quanto também fui mãe, né? E vejo que todo mundo que é mais novo que eu pode ser meu filho. Então vocês dois também, que o Chico Xavier já não é mais novo que eu, né? Mas eu tenho vocês dois como meu filho de coração, que né, neto de coração. Vocês podem também ver eu como mãe de vocês, no sentido não de superioridade, pelo amor de Deus, no sentido de querer bem vocês, viu? Que oro a Deus, oro sim, disse, vocês mesmos disseram, né? O Chico Xavier disse, por menção de um espírito que disse que as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu. E que ele disse também que sempre precisa das orações, não importa, isso disse ele, na humildade dele, né? Que eu sei que foi na humildade dele, porque ele nem oração precisa nada. Mas eu faço menção pela forma de amor que eu quero expressar e gratidão a todos dois e a todos os espíritos que passam tanta coisa boa que ajuda na nossa evolução na Terra. Oro a Deus Pai, que em nome do Cristo Jesus abençoe estes tarefeiros da última hora, viu? E que siga abençoando esses espíritos de luz e muito mais aqueles que precisam muita luz, né? Que siga abençoando cada um deles, para que possa sempre estar pertinho do coração da gente, não deixando a gente desfalecer numa missão que a gente tem de se compreender melhor, a missão, né, do autoconhecimento, que ninguém escapa. Todos nós, que nem disse o Chico Xavier, a gente pode escapar da morte uma vez ou duas, mas da vida nunca escapa. Eu gostei, gosto do que ele disse, gostei muito. Tem um ensinamento profundo nisso, que diz que se pode escapar da morte e tudo, mas da vida você não escapa. Por isso que, pelo amor de Deus, eu já disse e repito, que ninguém se ocupe com pensamento suicida, viu? Não, da vida ninguém escapa. E nunca vai escapar, nunca escapou. E a gente tem, olha, aquele livro, que nem até que com a minha idade eu não lembro mais o nome do autor, que chama Memórias de um Suicida. É Camilo, não lembro mais o que, de fulano de tal. Até que tem a médium, que é Ivone do Amaral Pereira. Olha, eu li aquele livro, eu chorava tanto, que ele falava das memórias que ele teve de quando que ele foi suicida. Passa tanto conhecimento bonito. Se você tiver a oportunidade, leia. Eu sei que é grosso, mas vai lendo um pouquinho de cada vez, que depois, quando vê, já terminou. Viu? Que foi que nem que aconteceu comigo. Quando me dei conta, já tinha terminado de ler o livro.
Ai, que livro maravilhoso, ensina tanta coisa. Fala pra gente que nunca que deve tirar a vida, que é um dos maiores presentes que a gente recebe, esse corpo humano que ninguém sabe fazer, tanta coisa que ele sabe. Fazer automaticamente, né, com a impressão que Deus põe nele tudo, e a gente se desfaz dele comendo mal. Olha que já passou 40 minutos que eu não bebi água, se meu neto tivesse aqui até puxava, fazia uma menção de puxar minha orelha, tudo. Que a gente tem responsabilidade e tem que cuidar do corpo, viu? Vá, beba água você que está aí na sua casa, hidrate o seu corpo, a célula. Tem uma inteligência que nem todos os cientistas da Terra junto até hoje conseguiu decifrar. E vale, olha quanto que essas pessoas que faz corrida de cavalo paga por um cavalo. Outro dia uma amiga do meu netinho pagou 6 milhões no cavalo dela. E disse que tem que valer 20 milhões, não sei, esses números altos que eu nem sei contar. Ai, a gente, na humildade da gente, farta tanto para compreender quanto que é 20 milhões de reais. E as pessoas pagam num cavalo. Agora eu pergunto, quanto mais não vale o corpo da gente? E a gente maltratando o corpo, com os vícios, comendo mar, não, sem beber o tanto de água que tem que beber, que são 2 litros de água, que não é nada, viu? Crie hábito, faça as coisas direito, coma direitinho, cuide do seu corpo, que ele vale um dinheiro que você nem estimar consegue. É muito valioso e Deus te deu de presente, que nem que se desse um carro do ano, né? Que é o carro mais caro, que nem tem carro de 20 milhões. E eu acho que não tem, deve ter, mas não vai ter, é muito dinheiro. E que te deu esse carro para o teu espírito estar presente na terra, para se dirigir às coisas boas, tudo, seguindo o Evangelho de Jesus, que são os sinais de trânsito, né? Por, que ensina, vai por aqui, vai por essa rua, faz isso aqui, que você se dá bem, tudo. E a gente põe esse carro, né, abençoado, divino, que olha, em cada beco, em cada lugar que os espíritos guia nosso, põe a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, agora termina mal isso daí. Não pode, viu? Como uma menção de agradecer, a gente tem sempre que cuidar bem de tudo aquilo que é confiado para a gente, porque é um empréstimo. E depois vamos ter que prestar conta, que nem que é a parábola dos talentos. O que você fez com os talentos, Vicentina, que eu te dei? Olha, que vergonha chegar do outro lado e dizer assim, eu enterrei eles porque fiquei com medo de investir. Porque que fiquei com medo de multiplicar, porque vi que as pessoas não mereciam receber tanto, daí eu nem compartilhei. Ai, que feio isso. Compartilhe, viu? Tudo que você tiver em forma de talento, ajude todo mundo que você gosta, que você vê que precisa da sua ajuda, que pode dar uma mão. Olha, no diálogo com os espíritos tem tanta gente amorosa que oferece uma mão e vai multiplicando os talentos deles, distribuindo as bênçãos nesse planeta. Que daí que diz que o outro que não sabe qual que é a missão. Como que não sabe? A missão da gente é estar no presente, fazendo o nosso melhor por nós mesmos, pelos familiares, pelos amigos. Quando que eu digo familiar é todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é irmão, tudo. E eu fico assim emocionada quando vejo uma bondade, quando eu mesma posso canalizar a bondade e ela passar através de mim curar alguém, né? Porque a gente às vezes é tão doente do pensamento, das emoções e nem se dá conta, acha que é o outro que é doente, que fala coisa que não deve, que pratica coisa que não deve, que pensa coisa que nem deveria pensar. E aí diz que é o outro que é doente, mas a gente nem se dá conta do grau da nossa própria doença, do nosso próprio desequilíbrio,
das nossas vezes até um pouco da nossa própria loucura, por dizer assim, né? Como expressão de palavra. E sim, que devemos deixar que a nossa vida seja exemplo, né? Então, que nem que disse o Espírito, né? Que eu vou falando tanta coisa linda que vai me ocorrendo. E que eu vou falando tudo e o tempo vai passando, que já está 40 minutos, olha. Eu vou aprendendo cada vez mais, vou sendo cada vez mais breve e até falando um pouco mais rápido para pôr todas as palavras importantes em menos tempo, que assim eu consigo deixar com você muito mais tesouro que está dentro da minha arma, que nem meu é, que eu sei que não é meu, toda essa bondade que a gente vai canalizando dos espíritos que vai se aproximando na forma de inspiração que a gente recebe e vai deixando, né, a semente plantada para que o vento leve para os coração receptivo. É verdade. Então daí que chegou aqui o Espírito, tudo na simplicidade dele, Espírito tão amoroso, que nem que eu estava dizendo, que deixou tanto exemplo, tudo. E disse que eu estava, né, conquistando essa simpatia, que eu vejo que nem sou digna de tanta simpatia. Ai, tanto espírito que chega, que abraça a gente, que traz esses presentes do conhecimento, de um exemplo tão lindo da luz que eles carregam, que eles chegam na humildade, como se fosse até menos evoluído que a gente, imagina. Olha que eu nem... chega às vezes que eu tô com o cabelo todo desarrumado, tô com uma roupa assim simples, né? Para receber cada um deles que eu deveria, olha, tá no cabeleireiro todo dia, porque eles merecem deixar café sempre pronto e uma cadeira ou um sofá mais confortável, tudo, porque eu vejo como que eu gostaria de receber melhor esses espíritos. Até que um espírito chamado Rosa me disse: não, bobagem, não faça isso, não fique preocupada. Você aqui na sua casa, todo dia que a gente chega, tem uma rosa fresca, que eu sei que a rosa, né, dura 7 dias. Se você compra uma rosa hoje, você pode ir trocando água todo dia, que ela dura 7 dias. Daí você nem gasta muito, que nem que eu não posso gastar muito agora com a reforma da casa, tudo. E eu tenho sempre aqui uma rosa para receber os espíritos de luz. Eles gostam, viu? Coloque na sua casa também uma rosa. Sempre troque a água que ela fica fresca. Depois de 7 dias você compra outra. E aí receba eles, eles gostam. Ele vê que existiu o esforço. E se sente bem, que é o motivo principal, que é a meta da gente. Que nunca sabe, né, quando que vai chegar um espírito desse, que eles, eu falo assim, mas não se importa tanto. O que eles mais querem é um coração assim, com luz, um coração que está trabalhando na autoiluminação que chama. Isso que eles gostam de ver a gente aqui embaixo, mesmo cego para as realidades do cosmo, ainda assim se esforçando muito. Porque diz um, né, que diz que sabe o que acontece depois da morte, mas se não é médium, se não viu, se vai ter que ir pela fé. E essa fé eles reconhecem, porque sabe que a gente está dentro de como que chama um escafandro, que é essa roupa de mergulhar, que o corpo funciona, que corta toda essa percepção que a gente, nem toda, né? Porque a nossa intuição ele não corta, mas corta da gente ver a realidade do outro lado para poder focar melhor aqui. E os espíritos de luz reconhecem que a gente tem esse peso em cima da gente, que às vezes até impede um pouco a gente de fazer tudo aquilo que a gente já seria capaz de fazer se não fosse o peso da matéria. Então eles reconhecem, eles têm paciência. Olha que o Dr. Frites falou assim para o meu netinho que é impossível cansar um espírito de luz. Pela generosidade deles, eles sempre olham para o nosso potencial e nunca desistem de nós.
Olha que ensinamento. Perdoe eu que eu até engasguei aqui, emocionada, porque tantas mensagens deixaram, depois nós não vai poder alegar que não sabia, que era para fazer, como que era para agir perante uma dificuldade, perante alguém que ofende a gente. Tudo que a gente recebe de conhecimento, tão lindos esses conhecimentos, não vai poder alegar ignorância. Vai ter que dizer, eu sabia, cometi errado e sei que sou 2 vezes culpada. Mas se perdoe se chegar nisso, viu? E diga, pago, recomeço. E vá em frente, não fique parada na mágoa, na falta de perdão, bobagem. Todo mundo que tem dívida tem que caminhar para frente para pagar, porque senão ela fica lá. Se arrependeu de verdade, deixa de culpar a si mesmo, deixa de culpar outro, se o outro errou contigo, e você fica ali parado no tempo, querendo revida, tudo. Bobagem. Siga adiante. Se você não tem dívida, siga adiante e construir sua própria vida com as pessoas que te amam, que te amaram, que ainda vai, pessoa que você vai encontrar que vai te amar, tudo. E fica parado, bobagem. Faz isso ou não, não faça. Olhe para frente, caminhe, se perdoe. Depois de morrer, depois que você morrer, que vê que tem muito peso, que fez muita maldade, o que tem muita mágoa, tudo, que é difícil perdoar um que fez maldade para você, tudo. Não fique parado no tempo. Caminhe para frente, que se você tem dívida, você vai poder resolver tudo isso. E se o outro tem dívida com você, é com Deus que ele tem dívida, porque tudo que você tinha era empréstimo. Era. Porque ninguém que vem na vida tem algo próprio que não seja dado por Deus. Então não adianta você pegar e querer fazer menção de dizer que era meu e me roubaram, era de Deus. Deixa, bobo, que ele se acerta com Deus, viu? Você segue o seu caminho, que você é um espírito de luz. Vai buscar a sua luz, ou vai viver sua luz onde a luz emana. Não fique atrasado, cobrando dívida que as pessoas têm com Deus, que nem você era. E agradeça a Deus por ter te dado o suficiente e até mais do suficiente para você viver aquela vida. E agradeça a Deus por não ter sido você aquele que fez a maldade ao próximo. Porque pesa na consciência quando a gente vai evoluindo e atrapalha o progresso, viu? Então, que nem que eu estava fazendo menção de dizer, né, que às vezes eu abro um parêntese porque chega um espírito que quer passar outra mensagem e me inspira a dizer uma coisa que eu vejo que é ainda mais bonita daquela que eu disse. E vou me prestando aqui a isso com tanto fervor, né, tanto carinho, tanto respeito por eles me ver assim como um instrumento digno, que eu sei que eu nem digna sou. Mas agradeço que veja isso, né, dentro da minha humildade, poder colaborar de alguma forma. Já me sinto útil, né? Que nem que diz meu netinho, que é tão bom cultivar a alegria de ser útil. Que quando a gente descobre uma vez, nunca mais que a gente para. Daí que nem que eu estava dizendo, que chegou o espírito aqui, que se apresentou como André Luiz. Eu vi um pouco dessas fotos, né, que tem, que eu vi o filme também, parecido ele. Não é dizer que, fazer menção de dizer que é igualzinho, que não é, é um pouco diferente. Mas é um sorriso lindo, um espírito assim, ai, com tanta simpatia que eu vejo que ninguém melhor do que ele para falar sobre como que a gente faz até que para conquistar simpatia. Olha, eu falando o pelo do gato que às vezes a gente, por mais que a gente limpa, voa. Passa um pouco aqui pelo meu rosto, que eu já estou um pouco suada, que está calor aqui hoje. Eu não queria ligar o ventilador para não atrapalhar as minhas palavras. E eu estou aqui presente como uma guerreira. Vou vencer, vou passar direitinho o que o Espírito me disse. E sem reclamar, porque disse que
Aquilo que vai no coração da gente é o que passa na vibração da nossa palavra. E eu tenho sim esse sentimento de amor por você, pela sua família, pelos seus amigos, que até agora aqui falando, elevo o pensamento a Deus e peço a Ele que abençoe você, sua família, seus amigos, todo mundo que é ligado a você, viu? Daí disse ele, né, quando veio, falou, vou falar de como que anda as pessoas conquistando, né, simpatia, que eu vi que é isso que você está fazendo aqui, e que as pessoas precisam aprender isso. Eu digo, estou a seu serviço. O que o Senhor disser, eu vou dentro da minha, não é verdade, da minha limitação e tudo. Olha que eu já tenho tanta idade. Eu tenho 77 anos, mas faço com muito gosto, viu? E riu ele um pouco, fez menção, né? De me agradecer, eu disse, nem precisa, eu que agradeço a sua presença aqui na minha casa. Pode ficar à vontade para falar o que o senhor trouxe, viu, de tesouro aqui para gente, porque é um auxílio tão grande isso que eles trazem para gente, né? Que a gente pode usar agora, todo dia, e sair melhor do que entramos na encarnação, viu? Disse ele, conquistando simpatia. Aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Olha que quando que a gente sorri, a gente faz amizade, cria até um sentimento de fraternidade. É verdade, isso que ele disse. Daí continuou ele assim dizendo, eleve o seu vocabulário para o intercâmbio com os outros. Olha que é verdade isso, porque às vezes a gente quer trocar uma figurinha, mas não compreende o outro, porque não alcança o vocabulário dele. Então, quanto mais a gente esforçar para desenvolver o intelecto, melhor é para todos, porque até a comunicação desse jeito facilita. E nem é porque falar que a gente é menos evoluído, falar com um que sabe mais vocabulário e, portanto, ele é mais evoluído, mas às vezes é até o contrário. Você que tem mais vocabulário de inteligência precisa desenvolver um vocabulário maior emocional para conseguir comunicar e se conectar com aquele que às vezes é um pouco até mais necessitado de uma ajuda, de um conselho. Por esse caminho também que diz esse ensinamento que explicou ele. Daí ele disse assim, carregue as suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Olha que como a gente às vezes nem se importa como fala as coisas, que às vezes deixa um pouco o pessimismo tomar conta e sorta aquele monte de palavras assim na terra que sai assim umas coisas pesadas que não serve de nada de bom na vida dos outros, viu? Então tá certo ele, carregue. Olha, quem sou eu para dizer que ele tá certo? Até faço menção de pedir perdão de ter saído um pouco da, da minha humildade, né? Que quem sou eu, que não sei nada? Olha, eu que tô aqui, a mais beneficiada com esse estudo, que ele disse. Eu digo que tá certo porque né, a gente depois de uma certa idade vai vendo que umas coisas não é boa de fazer, outras já é melhor. E disse ele, carregue as suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Eu tento fazer isso sempre, né? E vejo sim que a gente deve sempre tentar fazer isso, viu? Depois ele disse, eduque a voz para que ela seja a moldura digna da sua imagem. Olha que colocação mais perfeita essa, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo uma imagem, mas a voz está comunicando outro tipo de pessoa que a gente nem é. E muitas das vezes a gente está até dando voz para o obsessor, né? Que não é sempre. Às vezes a gente mesmo é o obsessor, mas dá voz assim para um pensamento obsessor, né?
que não pode, nem que seja nosso, nem que seja de outros. Nunca reproduza um pensamento menos digno do coração dos outros, viu? Nem do seu próprio. Eduque, que nem diz ele, a voz para que ela seja a moldura digna de sua imagem, viu? Depois disse ele, converse motivando as pessoas para o bem a fazer. A gente, olha como a gente desmotiva o outro, né? Só porque para ver a gente se prevalecer em cima do outro, a gente conversa assim, desconversando, pode dar uma pista, uma chance, né? Para que a pessoa haja assim, um exemplo, tudo, para que a pessoa haja motivada a vibrar na energia boa do coração, e a gente até fecha um pouco assim as paredes para ela, para que saia dela o negativo, para a gente poder dizer que está superior a alguém. Olha, isso é orgulho, é uma das chagas da humanidade, né? Não pode. Você vê que tem oportunidade de tirar algo bom do outro, tente. Que seja com o seu exemplo, com a sua paciência, motivando, né? Conversando coisa boa. Converse, portanto, motivando as pessoas para o bem a fazer, viu? Não corte o assunto com anotações diferentes daquilo que interessa ao seu interlocutor. Que a gente, na nossa carência, quando está outro conversando de um assunto, a gente já quer mudar de assunto, trazer para o assunto que interessa para a gente, fartando com a caridade de escutar o outro. Não é? Não pode. Sempre deve ser caridoso, escutar o outro, né? Na dificuldade dele, tudo. Sempre que tem oportunidade, não corte os outros, viu? É feio. Escute com atenção aquilo que o outro tem para dizer. Depois, se tiver oportunidade que ele perguntar, outra oportunidade, você fala o que você tem para falar. Não tenha esse medo de não ser amado, porque Deus ama todos. E o maior amor que Jesus dá para a gente, que Nossa Senhora, que São Francisco de Assis, nem ninguém na terra consegue dar. Então você já é muito amado, muito amada, que nem precisa ter vontade de que o outro dê carinho e amor para você, cortando o assunto dele, viu? Daí ele disse, né? Quem aprende a ouvir com respeito, fala sempre melhor. Eu vejo isso também na minha vida, tanto que eu ouço meu netinho, as pessoas à minha volta, às vezes eu até os espíritos que me falam tantas coisas lindas, eu acabo aprendendo tudo que eles falam. Quanto melhor a gente ouve, parece que quanto mais a gente ouve com respeito, né, que nem que disse ele, que a gente aprende, né, a ouvir tudo, mais a gente consegue falar melhor. Que lindo que é isso. Ai, eu fico encantada com essas palavras. Daí ele disse assim: diante de problemas a solucionar, esclareça com serenidade, sem destacar a perturbação. E vejo que tanto que a gente faz isso, né? Tem um problema, que nem que diz, né, os apresentadores de televisão, da Ibope para perturbação, e raramente se cogita amparar o sofredor, dar um conselho, procurar a solução para o caso. Gosta de dar ibope para o negativo, para a vergonha que passou, para quanto inferior que aquela pessoa é, que nem sente, mas deveria sentir vergonha de fazer essas coisas, de rebaixar um irmão, né? Por às vezes um tropeço da falta de educação dele, que ele nem sabia melhor, viu? Ele fez o que ele achou que era correto fazer dentro do conhecimento dele. Não julgue nada, não pode ele mais para baixo do que já está.
que aquele que está em cima tem a obrigação de dar a mão para aquele que está mais embaixo. E os Espíritos ensinam isso sempre para a gente, e a gente deve pegar esse bom exemplo e praticar sempre, viu? Daí ele continuando, sorridente, que estava feliz que eu estava compreendendo, mas também ele, na bondade dele, foi falando assim, sabendo, né, da minha limitação, foi falando as palavras fáceis, né? E agradeço, e sem dizer que os espíritos, outro que vem, que fala mais difícil, também gosto, porque me ajuda a expandir o meu vocabulário e o nosso, né? Porque depois eu vou repetindo para vocês, tentando explicar um pouco do que ele me ensinou, o que determinada palavra queria dizer, viu? Daí disse ele, né? Outra frase dele que disse foi que quanto possível procure calar suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Que é a colocação que você faz a Deus, né? Ali que você deve procurar falar das suas mágoas. Não é para as outras pessoas, né? Que a gente diz, como é que está o seu dia, meu amigo, minha amiga? E aí a gente começa, abre a boca e fala tanta coisa que não deveria. As mágoas que a gente guardou, como que o outro não deveria ter falado o que falou, feito o que fez. Pouco da gente fala que a gente tinha a oportunidade de perdoar e não perdoou, para não ter guardado a mágoa, né? Que teve oportunidade de interpretar de uma forma diferente e não interpretou, e aí não teria guardado a mágoa. Mas a gente gosta, né, de botar para fora e dizer que, ai, como é que você tá? Nem sabe se o outro não está precisando ali de um ânimo vosso, que é a vossa oportunidade de tocar alguém positivamente, de ajudar ele a vencer o dia, tudo. E você dizer, olha, dia melhor que esse tá para vir. Porque é verdade, de 1000 problemas que você tem, 1 milhão de soluções estão presentes, né? De 1000 coisas ruins que aparecem na nossa vida, 1 milhão de coisa boa já existe e outro 1 milhão como promessa se a gente resolver aquele 1 milhão que chegou. E só chega 1 milhão, ou como que dizer, o problema, a cruz para a gente, que a gente tenha força de carregar o suporte e os recursos. Por isso que nunca que a gente deve, que nem que disse ele, compartilhar nossas mágoas com os irmãos que caminham conosco na seara evolutiva. E repetindo um pouco, até fazendo menção de reforçar o que ele falou. Quanto possível, procure calar suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus, viu? Daí disse ele, né? Recordemos, Vicentina, e passe isso para frente se você puder. Eu digo, vai ser uma honra. Eu vou passar isso para frente. E ele continuou, recordemos, Vicentina, todos necessitamos uns dos outros e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Olha, quando ele disse aquilo e eu vendo, né, tanta oportunidade que a gente tem de alcançar tanta gente, que a gente faz menção de dizer que é a gente que vai alcançar, mas não é, a gente vai ser apenas o portar para que a bondade de Deus, a cura, o autoconhecimento que Ele quer fazer chegar para alguém, chegue, viu? Nunca se sinta orgulhoso do bem que você faz, porque primeiro que o bem que a gente faz já estava escrito, programado para a gente fazer. Agora, se vai render alguma coisa o bem que a gente faz para o nosso espírito, vai depender do estado de espírito que a gente fez. Como quanto de amor que a gente colocou naquilo que foi realizado por nosso intermédio.
pela vontade de Deus, viu? Então faça assim, que nem que diz um ditado antigo, que até a minha mãe falava, que Deus a tenha. Dizia assim: em tudo aquilo que você colocar a sua mão para fazer, faça de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se brincar, isso daí até é um comentário das Escrituras Sagradas, da própria Bíblia, viu? E acate esse conhecimento, viu? Passado pelo nosso querido André Luiz, que diz ele, né? Ele depois fez, antes de ir embora, né? Até fez uma menção de dizer: essas palavras eu escrevi, Vicentina, junto do Chico Xavier. Ai, o Chico Xavier, tão abnegado que ele foi, que exemplo de santo, que nem que eu digo, a Igreja Católica deveria reconhecer ele como santo, viu? De tanta bondade que ele fez, foi até reconhecido o maior brasileiro que mais plantou paz no mundo. E eu faço menção de concordar, sim, de tanto que ele fez, né? Que, olha, que espírito evoluído. E ele disse: essas palavras, Vicentina, que eu estou passando, estão tudo no livro Busca e Acharás, que eu psicografei com Francisco Cândido Xavier, viu? Diga às pessoas que se quiserem que lá vai encontrar mais palavras que nem essa. E eu disse: levanto a mão para o céu e agradeço ao Senhor de ter dado também, né, às pessoas essa oportunidade de ir buscar o conhecimento nos livros da terra, de ter indicado essa leitura, que eu tenho certeza que, olha, coro agora aqui perante do Senhor de dizer que esse livro eu não li ainda, mas prometo que vou ler, viu? E ele riu e a gente até fez assim uma menção de fazer uma oração junto, né? Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, tudo que Ele nos deu, das coisas boas, mas também das provas, que faz a gente sair mais rico da terra, rico da verdadeira riqueza que é a luz do Espírito, do que entramos. Depois daquela oração sentida, que nem que ele fez, que eu fiquei pensando, será que vai cair miosote azul do céu? E não é que caiu mesmo, não sei nem se foi a própria ministra veneranda, né, que velando pela gente mandou, mas eu achei bonito porque eu vi na leitura, né, que tinha miosote azul, fiquei me perguntando, será que hoje que eu estou aqui na presença do André Luiz eu vou ver, né, que às vezes cai mesmo pétala de rosa, flores, quando a gente faz uma oração sentida, viu? Nunca desdenhe o poder da oração, porque é verdadeiro, porque é real e porque tem efeito, olha, um efeito no coração de quem recebe, no coração de quem faz. Deixa todas as paredes do lado da gente impregnado com fluido positivo. A água, depois você pega a água, né, com a oração, que a água fica fluidificada, você bebe, abençoa, porque o corpo da gente é feito de 95% de água, né? E aí aquela água bendita, ao entrar no coração da gente, as moléculas de água vai recebendo aquela energia e multiplicando, que dá até saúde para a gente, viu? Olha quantos benefícios que tem a oração. E ele orou comigo, fiquei muito agradecida, a casa ficou cheia de miosote azul. Ai, que dia lindo para o meu espírito, que eu nem tenho palavras assim para agradecer. Tanto que esses espíritos faz pela gente, viu? Vou deixar você aqui agora, que eu sei que já passou tanto tempo, né, que a gente vai falando, o tempo vai passando e a gente faz menção de dizer, né, que nem é digno de receber tantos ensinamentos lindos como esses. Mas fico de joelho no chão, de braço erguido, elevando o meu pensamento a Deus e agradecendo esta e pedindo outras oportunidades que eu, como
Maria de Nazaré Vicentina, tenho e recebo da providência divina de não só cultivar a alegria de ser útil, mas aprender com estes espíritos tão amados, nossos irmãos mais velhos, que nos antecederam o túmulo, que fazem questão de voltar e ajudar-nos com as suas experiências, com os seus ensinamentos, com os exemplos que diz que a palavra alcança e os exemplos arrasta. E é verdade. Eu vejo isso que é verdade porque funciona comigo. Tanto abençoada que eu sou e que eu me sinto com esses espíritos que vêm nos passar mensagem, viu? Anjo de luz. Agradeço porque você me ouvindo também me faz caridade, viu? Obrigado pela sua caridade para comigo. E que Deus siga sempre abençoando você, o seu lar, os seus familiares, os seus amigos e todo mundo. Que Deus abençoe vocês todos. Um beijo no coração e na alma de vocês. Olha que eu nem vou chorar porque tanta coisa linda. Obrigado, me despeço. Esse espírito tão lindo, esse conhecimento tão lindo que ele passou, que vai ficar gravado no meu coração para sempre. Muito obrigado. Boa noite.